Acredito que seja sempre bom falar de mangás novos, com até mesmo menos de 10 capítulos. Mas hoje é um caso especial, tá? Eu vou falar de um mangá tão recente, mas tão recente que, nesse momento, ele não vai nem ter 4 capítulos. Esse vídeo pode ser uma aposta pro futuro, porque eu acho que esse mangá tem grandes chances de ser um novo Blue Box. Ou seja, um novo mangá de romance da Shonen Jump. Meu nome é Elby e agora vocês provavelmente já devem ter entendido o motivo de eu ter relido e produzido aquele vídeo sobre Blue Box. Não vai esquecer de dar uma olhada nele, tá, beleza? Mas sobre esse vídeo. Hima-ten é um mangá que foi lançado nesse mês. O autor é o Genki Ono, que ninguém deve conhecer aqui. Ele foi um dos assistentes do Koji Miura, que talvez também ninguém me conheça, mas o Koji Miura é o autor de Blue Box. Então a gente já consegue ver que existe sim uma ligação, uma correlação entre as duas histórias. Mas vamos lá. O que é Hima-ten? É um mangá recém-saído do forno. É algo que é sempre bom, é dar holofotes para essas novas experiências, essas novas histórias e até para novos autores. E a gente tá numa fase que a gente tem muitas histórias curiosas. Desde delinquentes com poderes, passando por invasões alienígenas e chegando até no mundo onde existem policiais com poderes psíquicos. Sim, essas são todas as histórias novas. E olha que eu nem comentei sobre o mangá que fala sobre a lei Hoje, seca. Vamos na opção mais realista dessa nova leva. Você aí, tu já pegou um esfregão, meu amigo? Tu já limpou um piso? Bem, esse carinha aqui, ó, esse carinha não só fez isso, tá? Ele adora esse trabalho de meio período como doméstico. E seu nome é Tenichi Iemori, o nosso protagonista e um jovem ultra responsável que cuida de seus 2 irmãos enquanto sua mãe trabalha durante o dia. Um cara esforçado e responsável, não à toa é o representante de classe ao lado da jovem Kanai, pela qual demonstra interesse ali. Mas logo, tudo é subvertido com o anúncio da nova estudante transferida, Himari Yoshino, uma influencer e presidente de uma empresa de cosméticos ultra famosa. Ela é popularmente conhecida como Himarin, tá? O Iemori fica com a missão de sentar do lado dela, não porque ele quer, mas porque a professora manda. Como cuidar dela no primeiro dia de aula, tá? Então meio que é forçado a ficar cuidando dela. Obviamente, uma aproximação entre os dois era inevitável, né? Serve pra demonstrar muito que ela tem um gosto especial, primeiramente por coisas feitas à mão, feitas em casa, inclusive pela comida que foi feita pelo Iemori. Ela realmente demonstra bastante gosto por isso. Ela sempre demonstra gostar muito de atenção também, aparentemente. Tal como a felicidade, assim como a felicidade que ela tem com o trabalho dela ser influencer, as pessoas gostarem de ver as fotos dela, enfim. O que demonstra um possível grande espaço para desenvolver esse lado influencer nessa história, sabe? Mas isso ainda é só especulação, não tem nada que reforce essa ideia ainda. Mas retornando aos fatos da história, a Himarin nunca deixa claro as suas reais intenções, seus pensamentos e principalmente a sua vida pessoal. Talvez por medo de repercussão, a única informação que a gente tem a mais dela, que eu acho que vale a pena citar aqui, é que ela tem uma alergia forte à poeira. Não apenas isso, também tenho que lembrar de um fato que eu esqueci de mencionar. O Iemori trabalha de meio período durante a tarde, como eu citei antes, para ajudar a pagar a sua faculdade. Mas um novo cliente surgiu na noite passada, um chamado Nakano, que inclusive mandou para ele um key card, tá ligado? Aqueles cartão de acesso, geralmente de prédio, de condomínio de pessoas um pouco mais bem de vida. Enfim, passou a tarde e quando ele finalmente chegou na casa desse novo cliente, percebeu que era uma bagunça enorme, meu amigo. Uma real zona. Mas o mais surpreendente foi depois. A parente da cliente era a própria Himarin, assim quebrando a ideia de ensino médio normal e ideal que ela tinha. E daqui pra frente, é um território ultra nebuloso. Algumas teorias minhas, especulações prévias, bem prévias, mas eu já sei, tá? Eu posso afirmar algumas coisas sobre essa história. Consigo ter uma noção de como a história pode acabar se estendendo daqui pra frente. Obviamente, lembrando, não é confirmado nada que eu vou falar a partir daqui. Sendo bem direto, nesse ponto, eu pensei em algumas possibilidades. A primeira, ainda é um baita chute, é o desenvolvimento amplo desse ambiente de influencers, tá ligado? E talvez chegar a pegar um pouquinho
de Oshinoko fazer esse trabalho assim, nesse sentido de trabalhar com a fama e essas paradas. Não sei se conseguiram entender direito, mas explorar mais esse lado de influencer. Já indo pra segunda teoria, indo um pouco mais pro lado de romance, acredito que existe um espaço bem grande para momentos que realmente difíceis de ver em outras obras até. Talvez por termos desde o primeiro capítulo, não um casal, mas sim um triângulo amoroso, parece bem claro pra mim na verdade, que é o Iemori, a Kanai e a Himarin. Por que não? A gente vê que os três vão ser pilares importantes pra história. A Himarin sendo uma personagem que chegou do nada, o Iemori e a Kanai tendo uma relação que, porra, em outras histórias de romance os dois seriam um casal na hora. Mas por que a Himarin e o Iemori parece que vão ter mais relações? Eu acredito, talvez no começo não seja um romance entre Iemori e Himarin. Talvez a Himarin venha até tentar ajudar o Iemori a conquistar a Kanai, só que a Kanai talvez não vá se sentir. Ou talvez ela goste do Iemori. Enfim, aqui é muitas possibilidades, mas eu acho interessante porque é um triângulo amoroso bem estipulado desde o primeiro capítulo. Outra coisa, esse negócio do triângulo amoroso, ele abre muita margem para situações bem legais. Eu acredito que vai ser bem diferente do que a gente vê em Blue Box, tá? Personagens secundários, eles têm seus papéis importantes lá, tá ligado? Mas eles nunca acabam ameaçando, entre aspas, a equidade ali da relação principal. E sim, eles estão mais guiando os acontecimentos relacionados com protagonistas, tá ligado? É meio estranho, mas é algo que eu tenho certeza que veremos. É meio apelação eu falar isso. Eu acho que é necessário pra essa história a gente ver isso, que é o Iemori tendo um amadurecimento maior. Talvez ele... Não me entenda errado, tá? Ele é uma pessoa muito responsável. Isso por si só já é bem maduro da parte dele. Só que eu acho que uma pessoa responsável não é toda a maturidade que ele precisa. Ele precisa entender que ele também tem vontades. Ele fala diversas vezes que as pessoas pedem pra ele. Inclusive, ele é o representante de classe contra a vontade dele. Ele deixa bem claro que ele não queria e tal. Mas enfim, eu acho que o ponto é, ele precisa aprender a dar valor para suas próprias vontades, seus próprios anseios. Então, a gente consegue ver que tem um espaço já pro protagonista crescer. Eu acho isso bom. A gente consegue ver para que caminho a história quer apontar. E é bem interessante, seria bem legal, na verdade, ver ele tendo uma situação onde alguém precisa de ajuda dele e ele não quer ajudar. Se ele fizesse mal para alguém que ele quer proteger, alguma coisa assim, e ele simplesmente fala não. No momento que esse cara falar um não pra alguém, vai ser uma cena massa, tá? Os personagens são bem carismáticos, tá? Eu gostei da Himarin, eu gostei da Kanai, o pouquinho que eu vi da Kanai. Talvez quando eu ver mais pra frente a gente vai ter mais material pra analisar. E principalmente do Iemori. O Iemori, ele passa essa vibe de responsável, ele passa essa vibe de dono de casa, é bem legal. Uma outra coisa que eu não comentei, até que vale a pena eu comentar aqui, o sonho do Iemori. O Iemori tem um sonho que é ter uma casa e com um ambiente feliz. Ele quer ter uma casa organizada com ambiente feliz. Se eu estiver falando errado aqui, falando abobrinha, eu vou corrigir aí no texto, vai estar aparecendo o que é o sonho de verdade dele. Mas é um sonho bem legal, é um sonho, é um sonho diferente, mas ainda assim difícil de ter pra pensar. É um sonho que as pessoas no mundo real têm. Tem tudo pra dar certo. Sempre que eu falo sobre potenciais aqui nesse canal, eu tento criar uma expectativa prévia e depois eu começo a estruturar algumas ideias do possível desenrolar de eventos. E nem sempre eu consigo ser tão claro como eu fui hoje, tá? Ou melhor, como eu fui nesse vídeo. O mais claro ainda é que esse é um mangá bem promissor. Ainda é bem recente, então a gente não tem muita perspectiva se ele foi bem recebido no Japão. Ele pode inclusive até ser cancelado num futuro bem próximo. Mas até pra isso ainda é cedo. Eu finalizo o vídeo agradecendo a presença de vocês. Valeuzão mesmo. Muito obrigado aí. Meu objetivo de apresentar um mangá novo e bem recente pra vocês foi cumprido. E eu espero que vocês deem uma chance a mais essa obra que possivelmente pode ser um bom substituto pra Blue Box no catálogo da Jump. Eu tenho uma alta expectativa, tá? Eu não vou mentir. Eu tenho uma alta expectativa nesse mangá. Eu também quero trazer mais mangás novos que eu vi. Então, se eu citei nesse vídeo mesmo, vou ter vídeo logo logo. Mas é isso. Eu sou o Elber e essa foi a recomendação. Obrigado. Fui.